nos liceus tinha começado a existir um movimento associativo. Começou tudo na década de 60, quando se fundou uma coisa chamada Pró-Associação dos Liceus, e a partir de 67, 68 apareceu uma coisa chamada Maesl, que é uma espécie de nome de código para... O Maesl durou basicamente 7 anos, depois a seguir ao 25 de Abril não continuou, porque era uma associação de todos os liceus e escolas técnicas de Lisboa, mas quer dizer, quando dizemos Lisboa é um conceito alargado, porque incluía Almada, incluía Cascais, Oeiras, portanto era toda esta região. Aliás, há pessoas que são presas nessa noite e que eram do Liceu de Cascais, do Liceu de Oeiras, por acaso da Almada não sei se foi alguém preso, e incluía as escolas técnicas, onde havia muito menos ativistas, digamos assim. Isto... basicamente publicavam os boletins, um boletim em todo o ensino secundário chamado Intervalo, e depois dependia do liceu para o liceu, do Pedro Nunes era um informativo. E os boletins eram uma mistura, quer dizer, aquilo era uma tentativa de fazer um movimento, uma associação de estudantes, que não era autorizada. As associações de estudantes sempre tinham existido no ensino superior, portanto, algumas inclusivamente famosas, não é? A Associação Académica de Coimbra, por exemplo, muito conhecida, tinha um clube de futebol. Aliás, esse clube de futebol perdeu com o Sporting nesse fim de semana, que jogava na primeira divisão ainda, e era um clube grande, Artur Jorge, como é que se chama o outro? Agora, Tony, por exemplo, todos passaram por lá. E nos liceus não havia, no ensino secundário não havia. E as associações de estudantes das faculdades, boa parte delas estavam fechadas, porque tinha havido vagas repressivas, tinha havido muita contestação a partir de 69, 70, 71, muita contestação, algumas greves, manifestações, protestos, por aí adiante, e algumas estavam fechadas. Aliás, foi por isso que nós fomos parar a Medicina, a Faculdade de Medicina, que era faculdade, ainda hoje não é? A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, porque há também a da Universidade Nova. E essa era em Santa Maria, como ainda hoje é. Porquê é que isso estava a acontecer? Estava a acontecer porque estávamos na fase final já do regime, depois falarmos um bocadinho melhor disso, porque é que nos motivava, não é? Mas pronto, e os liceus também estavam a transformar-se. Eu quando entrei para o Liceu Pedro Nunes, foi em 67, havia para aí 200 alunos no Liceu Pedro Nunes, quando saí havia mais de 1000. Portanto, houve uma explosão completa, estava a haver a explosão, a massificação do ensino tinha começado mesmo no final do anterior regime, e depois ainda foi mais depressa com a democracia. Mas tinha começado aí, e se aqui no princípio, por exemplo, o Liceu Pedro Nunes era super elitista, estamos a falar no ano em que eu entrei para o Liceu Pedro Nunes, estavam filhos de ministros do governo, familiares do Presidente da República, estamos a falar em 67. Filhos, portanto, familiares de algumas das famílias mais importantes do país, portanto, não havia aquilo que acontecia hoje. E não era por bons motivos, mas aquilo que acontece muito hoje, que é as classes mais altas vão para o ensino privado, não acontecia na altura. Para o ensino privado ia-se quando se tinha dificuldades no ensino público. E às vezes por outras razões, quando também havia... Sim, como não havia politicamente correto na época, eu lembro-me que os meus pais ponderaram colocar-me no ensino privado, porque eu fiz a escola primária no ensino privado, nasci em 61. E quando acabei o ensino primário, então agora vais, não sei o quê, e eu recusei-me perentoriamente para o ensino privado, disse que era para burros. Não, era... Os meus pais foram muito sensíveis a este argumento e portanto, colocaram-me no ensino público. Mas era assim que nós dizíamos. Literalmente dessa forma. Pronto. Mas aquilo foi mudando. Enquanto eu estive naqueles 7 anos que eu estive do primeiro ao 7º ano, que é equivalente hoje do 4º ao 11º, não havia 12º, nós íamos para a universidade um ano mais cedo do que vamos hoje, do que se vai hoje. Portanto, a Helena já apanhou um regime diferente. Serviço cívico. Serviço cívico. Propedêutico já. Bem, e o liceu foi-se transformando. Portanto, foi entrando pessoas de tipo diferente, classes sociais diferentes, isso ia-se notando. Que era bom, não havia grandes problemas com isso. O movimento associativo correspondia um bocadinho a isso, e as pessoas, no nosso caso concreto, portanto, eu e os meus irmãos, o que foi ali, digamos,
o Tiger, aquilo que nos fez disputar foi, um ano antes, sensivelmente um ano antes, portanto em outubro de 72, a morte de Ribeiro Santos. Portanto, Ribeiro Santos era um estudante de Direito que foi morto por um PIDE numa reunião que estava a decorrer no Instituto Superior de Economia, o atual ISEG. Portanto, aquilo mexeu connosco, enfim. Depois tem a ver com um bocadinho o espírito do tempo, o espírito da época, o que é também ser miúdo e ser jovem, ser adolescente no mundo e naquele tempo em particular. Mas isso já vamos um pouquinho daqui para diante. Deixa já contar rapidamente o que aconteceu. Bem, aquilo era um domingo, não é? Portanto, dia 16 de dezembro. E nós, nesse domingo, o meu pai tinha tido uma doença, um infarto, uns tempos antes, e estava a recuperar num hotel de Lisboa, por razões clínicas. Nós fomos almoçar com ele. Eu lembro-me de um almoço há 50 anos, mas acho que há boa razão para isso. Portanto, lembras-te do que é que comeste há 50 anos? Lembro-me do que é que comia há 50 anos, enfim, foi um dia particular. Ainda bem que comíamos bem, porque depois não comeríamos não houve jantar, nem nada que veio a seguir, não é? Cozida à portuguesa. Ainda bem, estavas reforçado. Estava reforçado. Foi a sorte. Foi a sorte. Saímos dali, fomos até, aquilo era em Belém, fomos comprar pastéis de Belém, para levar para a minha avó. Nós estávamos a minha mãe estava com o meu pai no hotel e depois nós tínhamos com a minha avó em casa e não demos mais notícia de nós, não é? Portanto, vamos a seguir, nós sabíamos, a reunião estava convocada para o Instituto Superior de Economia, simplesmente a associação tinha sido fechada naqueles dias e, portanto, a reunião foi transferida para Santa Maria. Santa Maria tinha, enfim, no piso -1, estava a Associação de Estudantes, ainda hoje está, eu aqui há uns tempos passei por lá e fui ver a sala onde tudo aconteceu, que era a sala 7 de Maio. 7 de Maio tinha a ver com aquela sala, antes era da Legião Portuguesa, depois foi ocupada pelos estudantes, enfim. Mas era uma sala que era usada pela Associação e foi para lá que nós fomos. E estávamos lá a ter a reunião, quando começaram a chegar notícias que havia polícias ali à volta. E, aliás, algumas das pessoas que iam para a reunião não chegaram a entrar, porque quando chegaram lá começaram a ver carros da polícia, portanto, as carrinhas, não é? À volta do Santa Maria, acharam que era mais prudente não entrarem. Quem lá estava dentro achou que não era problema, que a gente podia continuar a reunião, porque alguém veio cá fora e viu um polícia e disse, só é um policiazinho, não há crise. Bem, o polícia tinha uma pistola e, portanto... era o suficiente para não sairmos, sobretudo porque aquilo só tinha uma saída, não é? Portanto, estávamos numa sala, depois havia assim um corredor largo. Nos dias normais havia uma saída para umas escadarias, naquele dia só havia saída para o interior do hospital e estava lá a polícia com uma pistola, portanto ninguém saía, não é? Tinha havido um estudante morto pouco tempo antes. Portanto, ficámos ali e depois vieram os polícias, identificaram-nos, muita gente a queimar papéis ou a comer papéis. Eu fartei-me de comer papéis nesse dia. Era uma coisa que se via nos filmes e, portanto, as pessoas achavam que aquilo fosse... Não, quer dizer, porquê? Porque nós não sabíamos o que ia acontecer, tínhamos listas, quer dizer, na altura não havia telemóveis, não é? Não havia telemóveis, não havia nada dessas coisas. Nem portáteis, nem nada desse género, e, portanto, nós tínhamos listas telefónicas, não é? Portanto, com os telefones todos, com os contactos, às vezes mais coisas do que isso, às vezes outras coisas. Algumas era fácil deitar fora, mas listas com contactos era melhor não deitar fora, não é? Portanto, comemos isso já nas carrinhas. Depois do cozido à portuguesa. Depois do cozido à portuguesa. Houve quem não conseguisse comer, eu tenho a ideia que comia os meus e de mais alguns. Os que não conseguiram comer os deles. Os que não conseguiram comer os deles. Pronto, depois fomos levados para o Governo Civil de Lisboa, que hoje já não é? Portanto, ficava ali ao lado da Rádio Renascença, na Rua Ivans. Rua Ivans. Não é na Rua Ivans. Perto da PIDE também. Na Capelo? Perto da Rua Capelo? Já não sei dizer qual é a rua. Era Ivans e Capelo. Pronto, Ivans, sim. E, Ivans é em baixo. Perto da sede da PIDE, mas apesar de tudo, enfim, um bocado mais abaixo. E eu até conhecia aquele sítio, porque em tempos havia um amigo dos meus pais que tinha tido uma função qualquer na PSP, era um oficial do Exército. E eu tinha lá de uma vez ver aquilo, não sei porquê, mas não tinha nunca ido à parte de baixo, ao fundo, aos calabouços, ficavam num subterrâneo. E foi por lá que nós fomos. Éramos 151, portanto foram sensivelmente 100 rapazes, 50 raparigas. As raparigas foram todas para uma cela e a minha ideia, enfim, eu não fui para essa cela, mas a ideia é que inclusive havia lá prostitutas, que era uma coisa que às vezes havia uns raids também da polícia para apanhar. Nós fomos todos para outras duas celas, aquilo estava 50 por cela, as celas eram grandes, mas não dava, houve alturas que não dava sequer para toda a gente sentar no chão ao mesmo tempo, por exemplo.
toda a gente foi identificada, portanto pediram quem é que éramos, quem é que não éramos e tal, não sei o que mais. Acho que pediram também o nome dos pais e as profissões. E um pouco mais de uma dúzia foram levados para Caxias. Ainda hoje não é muito claro porque é que essas pessoas foram levadas para Caxias. A ideia que existe, e foi aquela que eu guardo dessa altura, e agora confirmei nas investigações que vi, é que alguns foram levados porque tinham nomes, de alguma forma, que tinham a ver com opositores. Por exemplo, havia uma Geninha Maria Eugénia, Varela Gomes, que era filha do Varela Gomes, e que na altura, por acaso, já era a responsável pela UEC, que era a União dos Estudantes Comunistas, portanto, PCP, na região de Lisboa. Portanto, essa foi levada. Houve outras pessoas que foram levadas, eu penso que terem sido detidos em alguns dias anteriores, às vezes uns tinham estado na Capela do Rato um ano antes, numa vigília que houve, também famosa, em que foi toda a gente presa. Outro, eu tinha ideia de um outro chamado, acho que se chamava Paulo, nós conhecíamos Paulo dos Queques. E acho que esse foi levado apenas porque tinha sido apanhado uns dias antes de distribuir comunicados à população. Pronto, havia razões várias. Eles não tiveram muitos dias em Caxias, quase todos eles saíram passado pouco tempo, e nós tivemos basicamente aquela noite. E nem todos tiveram todo o tempo, porque, por exemplo, os meus irmãos tinham menos de 16 anos, que não podiam sequer ter sido detidos à face da lei, mal foram identificados, saíram. Portanto, saíram ainda com a noite fechada. Eu acho que saí, já havia luz do dia, já havia luz do dia quando saí. Fiquei na altura muito zangado, porque, como disse, tínhamos comprado pastéis de Belém e não eram os pastéis como agora há, que tem aquele rolinho muito facilmente identificável. Portanto, era como havia antigamente, aquelas caixas de bolos com uma corda à volta e tal. Portanto, aquilo estava tudo apalpado, a polícia tinha apalpado aquilo para ver se o que é que estava lá dentro. Portanto, ficaram um bocado esborrachados, mas tiraram uma fome, não é? Quando saí de lá. Pronto, e aquilo não acabou. Quer dizer, o que é que aconteceu aí? Basicamente, aos rapazes todos raparam o cabelo. Para nós era uma coisa horrível, não é? Repara, estamos num tempo em que havia cabelos ali por meio das costas. Claro. O meu não era tão comprido, mas era francamente, quer dizer, já tinha cabelo, que é uma coisa que hoje em dia já tenho pouco, mas o que tinha um cabelo bastante comprido, não é? Aqui pelos ombros. Quase toda a gente tinha cabelo pelos ombros e saímos máquina zero. Máquina zero, pronto. Que é uma coisa que hoje muita gente gosta. Na altura era uma coisa mais horrível que havia. E identificava-vos, não era? E identificávamos, portanto, nós passámos aí no dia seguinte para o liceu, gorros na cabeça, até porque estava frio, não é? Portanto, de repente, estamos em dezembro. Estamos em dezembro, gorros na cabeça, e primeiro que aquilo cresça, leva o seu tempo, não é? O que aconteceu a seguir foi, houve uma ordem do ministro não sei se foi o ministro secretário de Estado da Educação, Instrução e Educação, acho que é assim que se chamava, para que toda a gente as escolas fizessem um processo. E, de facto, um processo disciplinar. Nós, no Pedro Nunes, penso dos 150 seríamos, eu penso que a minha memória é 12. E desses 12 eram 6 da minha turma, quer dizer, eu tinha arrastado muitos da minha turma para lá, não é? E foi feito um processo disciplinar, portanto, com o argumento de que tínhamos ofendido a escola. Tínhamos violado a dignidade da escola e o bom nome da escola. Portanto, tínhamos feito um comportamento que não era digno e, portanto, o nome do liceu tinha ficado abalado por causa disso. Vale a pena dizer, quer dizer assim, o tal despacho do secretário de Estado da Instrução e Cultura dizia: participado numa reunião ilícita porque não autorizada. E o crime ter posto em causa o decoro que deve ao estabelecimento de ensino que frequenta. Portanto, a nossa falha era ter posto em causa num domingo, íamos para uma reunião não autorizada e isso punha em causa o decoro do nosso liceu. E, portanto, enfim, depois invocava lá o Estatuto do Ensino Liceal, que era uma lei de 47, uma lei antiga. Sim. Ora bem, aquilo aconteceu coisas muito diferentes, não é? Portanto, no nosso caso, foi aberto o processo, no caso do Pedro Nunes foi aberto o processo e não nos aconteceu nada. Houve outros colegas de outros liceus que foram suspensos durante uma semana, 15 dias, portanto, como penalização. Eu creio que isso tinha mais a ver com a forma como os reitores, não eram diretores de escola, eram reitores, lidavam com estes problemas do que
propriamente com a força do movimento estudantil. Acho que era uma coisa que tinha mais a ver com havia alguma autonomia dos reitores para... Uma enorme autonomia Havia muita dos autonomia reitores, dos reitores. que também decorria muito da personalidade que eles tinham. O célebre reitor do Liceu Camões, ideologicamente muito próximo do governo de então, até talvez mais de Salazar do que Marcelo Caetano, nem sei, mas, por exemplo, como tinha uma fixação na qualidade do ensino, contratava diretamente professores, alguns deles da oposição, porque o que era importante era... Sim, Mário Dionísio, não é? Que a faculdade não aceitava, mas ele era professor no Camões. E, portanto, quer dizer que tinha força suficiente. Eu não sei se havia muitos alunos, não me lembro o que aconteceu no Camões, lembro que, por exemplo, Dom Pedro V, houve vários colegas meus, alguns deles ainda me dou com eles hoje, que foram suspensos. No meu liceu não aconteceu isso, e aconteceu até uma coisa curiosa, que era, nós continuámos a fazer aquilo que fazíamos sempre antes, não é? Portanto, no Maesl, e a partir daí até ao 25 de Abril, aquilo que antes não acontecia, que era, nós afixávamos cartazes e imediatamente ia lá o contínuo arrancar o cartaz, os cartazes passaram a ficar lá até ao fim das aulas. Portanto, afixávamos o cartaz e só era tirados quando já não havia... Mas o vosso reitor era o Jaime da Mota, não era? Já não sei quem é que era nessa altura, mas penso que sim, que era o Jaime da Mota. Mas os reitores, houve vários, e nem todos, ao longo do tempo do Pedro Nunes, houve alguns que foram bastante severos e depois outros que eram diferentes. Jaime da Mota foi saneado do Liceu Pedro Nunes, a seguir ao 25 de Abril. Eu sei que nós fizemos coisas... Foi meu professor de latim e era talvez o professor que mais me marcou e uma extraordinária pessoa. Nós conseguimos uma coisa que muito estranha, eu acho que tinha a ver também com ele, e ele... No dia 26, 27 de Abril, não sei agora dizer qual foi o dia, nós chegámos lá, portanto, os ativistas chegámos lá, portanto, já estou a divagar um bocadinho, e dissemos, nós queremos poder fazer reuniões. Queremos poder fazer reuniões, podemos ir para... Na altura havia um espaço que não estava a ser utilizado, que era o antigo ginásio, que tinham construído um ginásio novo. Nós queremos ir fazer reuniões, dar-nos autorização para ir para o antigo ginásio. E a resposta extraordinária foi: mas deem-me tempo para eu ir comprar uma instalação sonora para vocês poderem fazer as reuniões como deve ser. Isso era o Jaime da Mota. Deixa só contar uma coisa deliciosa. As pessoas começaram todas a fumar dentro das aulas. A seguir, fumavam-se. Os miúdos fumavam, estavam a ter aulas e fumavam. E o Jaime da Mota, que também ele fumava que nem uma chaminé, há um dia em que a turma começa para lá toda a fumar e ele abre a pasta e começa a pôr cinzeiros em cima de todas as mesas. Para que podiam fumar, claro, mas para que não sujassem o chão. Portanto, é esse o tipo, sim, de atuação, claro. Portanto, enfim, eu acho que o vice-reitor era um professor de desenho, que era o Lacerda, talvez um bocadinho mais exigente, ou melhor, de estilo diferente, mas pronto, claro. Isto era naquele liceu, outros liceus foi de forma diferente. Agora, só para acabar, eu acho que aqui é muito interessante ver, isto tinha muito a ver com vários fatores, não é? Estamos a viver um tempo, há uma transformação muito rápida na forma como a juventude vai vivendo estas coisas, porque nós vemos mesmo os protestos estudantis, por exemplo, da década de 60, e uma das coisas mais curiosas, quando olhamos para as fotografias desses protestos, onde eu não participei, naturalmente, eu em 62 tinha 5 anos, portanto, na crise do Jorge Sampaio, todos têm fato e gravata. Todos têm fato e gravata. Quando olhamos para as fotografias, e agora foram descobertas umas fotografias que eu nem conhecia, nem sabia que existiam, que tinham sido tiradas provavelmente pela polícia quando nos estava a identificar na sala 7 de Maio, bem, além da sujidade que estava no chão daquela sala, olhando para os nossos cabelos, para as nossas vestimentas, aquilo é outro mundo completamente diferente. E isto tem a ver com uma mudança grande que houve em todo o mundo juvenil na década de 60, portanto nós já estamos na década de 70, mas é uma herança disso, e tem a ver com outro fator, que é, quer dizer, para já, eu acho que a juventude tem uma tendência para ser do contra. Pronto, e já vou contar um pequeno episódio sobre isso. E depois, com algo que era bastante relevante, que era, sobretudo para os rapazes, quem não seguisse para o ensino superior, daqui acabava o liceu, e então, muitos deles estavam no fim do liceu, ia para a tropa, não é? E ir para a tropa é ir para a guerra, é ir para o ultramar, não era fazer uns exercícios em Mafra. Portanto, era uma coisa que era uma espécie de cutelo sobre as nossas vidas, que
tornava, que estava-se a aproximar. Para mim já estava muito próximo, quer dizer, eu em princípio iria para a universidade, mas, portanto, não era uma coisa que se fosse colocar no ano seguinte, mas para muitos dos meus colegas ia-se colocar no ano seguinte. E o ambiente, mesmo entre as raparigas, também já era muito, quer dizer, tinha ocorrido a Revolução Sexual, as coisas eram muito diferentes do que tinham sido antes. Nestes grupos, há raparigas de 13 anos, rapazes e raparigas de 13 anos, neste grupo que é preso. Só para acabar, só uma pequena nota, uma vez tive uma conversa. Como te disse, uma das pessoas que foi presa nessa noite foi o Miguel Portas. Portanto, o Miguel Portas, eu conheci o Miguel Portas logo nestas coisas. O Miguel Portas era de uma tendência diferente da minha. Havia 3 tendências. Havia chamados POPs, por ensino popular, que estavam ligados, estavam basicamente ligados aos maoístas, e que era a minha tendência, que era a tendência que tinha a direção do Maeslo. Depois havia os chamados unitários, mas que eram os PCP, portanto, o EC. Na altura, Zita Seabra já estava em Lisboa a dirigir o EC. E depois havia uns que achavam que o Maeslo nem devia existir muito bem, porque os estudantes não eram uma classe, e portanto, como não eram uma classe, não tinham interesse, e como não tinham interesse, o que era preciso era discutir política, que eram os trotskistas, nomeadamente o Louçã. O Louçã é um ano mais velho que eu, portanto, e andou no outro liceu, andou aqui perto, no Padre António de Vieira, portanto, estes 3 grupos estavam todos presentes nessa Assembleia Geral. Feito este parênteses, eu uma vez tive uma conversa com o irmão do Miguel Portas, o Paulo Portas, e perguntei-lhe, o vosso pai, o Nuno Portas, o arquiteto, é próximo do Partido Socialista. O Miguel foi para o PCP. E tu, enfim, começou pelo PSD, depois estava, já não sei se na altura já estava no CDS, não, e ele disse uma coisa muito curiosa, sabes, eu sou de uma geração diferente da vossa. Eu sou 5 anos mais novo e, portanto, quando eu comecei a pensar nisso, ser do contra era ser contra a revolução, ser contra a revolução, a confusão, e, de facto, é muito isso. E eu conheço uma família, não vou dizer o nome dessa família, que eram 5 irmãos, muito conhecidos aqui na zona de Alvalade, que o mais velho estava ligado aos trotskistas e os mais novos estiveram a estar ligados a coisas que nós diríamos de extrema-direita. Precisamente, eu os conheci-os ainda antes de eles se interessarem por política, por razões familiares, e havia esta clivagem, e isto era muito frequente nas famílias, que tinha a ver com a idade com que se despertava para o mundo, e a tendência para ser do contra. Portanto, eu diria que hoje, quando olhamos para alguns movimentos juvenis, também temos que ter, pelo menos, esta compreensão. Não ter muito romantismo, assim, agora é que é outra vez, mas ter esta compreensão, porque é assim que as coisas são, de alguma forma.